Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre climatério e menopausa. O climatério é o período de transição entre o que a gente chama de menacme, que é a fase reprodutiva da mulher, até a menopausa, que é um momento em que cessam definitivamente os fluxos menstruais por pelo menos 12 meses consecutivos, sem ter sido feito o uso de quaisquer métodos hormonais. Também pode ser chamado menopausa o período pós cessação de fluxos, quando a mulher fez uma esterectomia, ou seja, retirou todo o útero, mas isso a gente chama de menopausa cirúrgica. Se os ovários forem preservados, provavelmente essa mulher não terá de imediato os sintomas do que a gente chama de climatério e menopausa. Porém, esses sintomas podem aparecer com o passar dos anos. Se você tem entre 40 e 60 anos, pode ser que já tenha tido o período em que a menstruação cessa, que seria a menopausa, ou está começando a ter os sintomas. Quais são esses sintomas então? A gente pode ter alteração do fluxo menstrual, que começa a ter cada vez mais pausas longas entre um fluxo e outro, ou em algumas mulheres a gente tem a disfunção da menstruação. A gente começa com a menstruação irregular, fora de hora, por vezes dolorosa numa mulher que não era dolorosa antes. Também a gente pode ter calorões. Esses calorões, eles ocorrem por causa de uma dificuldade de equilíbrio do centro termorregulador que fica aqui no cérebro da gente. E ele pode se manifestar como calor só nos pés, como uma sudorese, aquele suor noturno, como os fogachos, que são o mais típico, que é aquele calor que vem para a face e dá um rubor, deixa a gente vermelho de uma hora para outra. Também a gente pode ter secura vaginal com dificuldade de lubrificação. A gente pode ter alterações de humor lábio, que a gente fala uma vez, uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Aí você vai me dizer, as mulheres são assim. Talvez sejam assim, mas isso se torna mais proeminente nesse período. E o que eu posso fazer? Eu tenho que aguentar porque eu sou mulher, é assim? Não. A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para auxiliar você nesse período. Desde métodos não hormonais, para aquelas que não podem fazer uso do hormônio, como por exemplo, mulheres que tiveram trombose, mulheres que têm trombofilia, mulheres que têm sangramento uterino de causa desconhecida, mulheres que tiveram câncer sensível ao estrogênio, que é um tipo de hormônio. Então, alguns tipos de câncer eu posso fazer reposição hormonal. Em outros tipos, como por exemplo, que a gente fala bastante, né, o câncer de mama, aí eu devo evitar o tratamento hormonal, mas eu tenho outras formas de tratamento. Então a gente trata os sintomas vasomotores, que são esses sintomas de desconforto, através ou da reposição hormonal, e aí eu vou ter que discutir com o meu ginecologista qual vai ser a melhor reposição para mim, ou através de métodos não hormonais, que podem ser desde medidas gerais, como ficar em ambientes mais frescos, usar roupas mais leves, tomar bastante água, tomar chás, fazer yoga, mas também podem ser alguns fármacos. E aí eu vou ter algumas medicações que foram inventadas por outros motivos, para outras doenças e que eu utilizo para reduzir meu calorão. Você sabia disso? Então a gente pode usar alguns antihipertensivos, alguns antidepressivos. Eu posso utilizar, inclusive, algumas medicações que inicialmente foram feitas para tratar tonturas, mas que mostram que cientificamente tem um impacto nesses sintomas tão desagradáveis. Algumas mulheres me perguntam muito dos fitoterápicos. Pelas orientações da Sociedade Nacional e Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, não há até o momento nenhum estudo que mostre que os fitoterápicos têm um balanço importante, um impacto importante nesses sintomas vasomotores. Portanto, as sociedades de ginecologia e obstetrícia não orientam o uso dessa categoria, né, de suplementos ou medicações para tratamento desses mal-estares do climatério e da menopausa. Outra coisa importante é a secura vaginal. Só que já está comprovado que a secura vaginal ela não melhora quando eu faço uso desse tratamento sistêmico que a gente fala, né? Ou via oral ou por adesivo, esse tratamento hormonal não. Mostra-se por esses estudos que o melhor tratamento para a secura vaginal e para esse desconforto vai ser o tratamento tópico, o creme que a gente utiliza diretamente na vagina.
Também existem cremes hormonais e cremes não hormonais, dependendo do que deseja e do que pode a paciente. Outra dúvida muito frequente é o uso da testosterona. No Brasil, a testosterona não é liberada para uso em mulheres na menacne, ou seja, mulheres jovens que ainda menstruam. Mas as mulheres na pós-menopausa podem utilizar algumas formulações por tempo limitado, porque os seus efeitos deletérios, seus efeitos não desejados, eles são irreversíveis na sua maioria das vezes, como por exemplo, o engrossamento da voz, o aumento do clitóris. Então a gente não usa indiscriminadamente, vai ter casos específicos que a gente pode usar. Outra questão muito frequente é o uso dos bioidênticos. Então existe uma corrente de pessoas que defendem o bioidêntico como a melhor forma de administração hormonal. Porém, as sociedades nacional e internacional de ginecologia e obstetrícia também não estimulam o uso do bioidêntico, porque alegam que nos estudos que temos até agora, estudos confiáveis, não há vantagens nem redução de riscos com seu uso. Porém, tudo que eu estou falando agora vale para esse momento em que esse vídeo está sendo divulgado. Talvez nos próximos anos nós tenhamos mais informações, mudanças e mais métodos que nos ajudem a ter um envelhecimento saudável, com uma boa qualidade de vida e feliz. Não esqueça que, além dos tratamentos médicos, as medidas gerais, como controle da alimentação e atividade física regular, são essenciais para você atingir os seus objetivos e ter uma vida com muita qualidade e muita saúde. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo e divulga com suas amigas.